Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo dando continuidade às passagens do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o maior. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 6. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 4. A supremacia do ego, conduzindo o indivíduo, faz que este se aferre às paixões primevas, quer dizer, as primitivas, das quais decorrem as ambições descabidas, os interesses mesquinhos e as quimeras. Encharcado pelos fluidos grosseiros da matéria, o ser tem dificuldade de superar esses impositivos, disputando na área de lutas pueris a supremacia da sua vaidade e dos procedimentos que lhe caracterizam, faixa de evolução moral ainda retrógrada. Ocultando a sombra, mantém-se vinculado aos formalismos, às tradições, às aparências, embora os conflitos subreptícios em que agoniza. A necessidade de impor-se, de destacar-se no grupo social, anula o discernimento, abrindo um campo mental e emocional para fluir gozos e lucros pessoais em todos os empreendimentos nos quais se vê envolvido. Resultado da sombra coletiva, que se responsabiliza pelos comportamentos doentios dos povos. A sua diluição exige contínuos esforços, de modo a se aclamarem as situações amesqueantes que têm pairado sobre a sociedade no transcurso dos tempos. Lentamente, porém, o deutropimismo atrai homens e mulheres pobres que rompem com o status quo perturbador, apresentando horizontes felizes que conduzem à reabilitação do ser humano, facultando assim mais amplas conquistas de harmonia e dignidade. Jesus enfrentou essa terrível herança ancestral em soberano governo sobre a consciência dos seus contemporâneos, submetidos aos caprichos das leis arbitrárias e punitivas. Na sua crueldade e rudeza, estabeleceram a relatividade dos valores humanos, o que, de certo modo, ainda permanece na Terra, infelizmente. Especialmente quando da irrupção das guerras hediondas que submetem uns à dominação de outros, permitindo-se subestimar aqueles que lhes não pertencem à casta, à raça, à religião, em famigerados preconceitos que os dividiam e amesquinhavam os considerados inferiores. No rol das propriedades estabelecidas nessa sociedade primitiva e em processo de crescimento moral, as mulheres, as crianças e os escravos não desfrutavam de quaisquer direitos ou de mínima consideração, antes servindo como alimárias desprezíveis. Triste isso, não? Subestimados, constituem carga que se poderia vender, transferindo-se de mãos sem o menor respeito pela sua condição de humanidade.
terrível, né? A identidade predominante era a da força brutal, remanescente da selvageria que se impôs nos primórdios lá do desenvolvimento antropológico. A sombra coletiva conduzia ao desvario, ao total vilipêndio do sentimento humano, de comportar-se e de conduzir o seu próprio. Jesus, o homem nazareno, se deparou com essa terrível situação espiritual e cultural, enfrentando assim a hediondez e o crime, que são alguns dos disfarces da ignorância quando predomina com a natureza da criatura. Ele iria reverter essa situação ignóbil, arrostando as consequências, assim como espancando a de natureza individual com o esclarecimento, a liberdade de consciência e a dignificação do próximo. Os valores são de natureza profunda e não aqueles que se conquistam pela insanidade da barbárie, como espólio de vitórias escabrosas, resultados de aventuras torpes. Ele teve a coragem de engrandecer a mulher quando todos a vilipendiavam, destacando-a com respeito e consideração merecidos, e que lhe eram negados, rompendo assim a hipocrisia, os prejuízos sociais e os caprichos inferiores que se tornaram uma regra de conduta nessa sociedade, tumultuada pelos conflitos internos e externos, encharcada de orgulho, intoxicada de presunção. Investiu contra essa sombra coletiva, definindo que a fragilidade e a inferioridade atribuídas à mulher eram resultado da dubiedade moral do próprio homem, que assim projetava sua fraqueza nela, ao invés de ter a coragem de auto-enfrentar-se para combater o defeito de evolução e a falta de maturidade psicológica. Era aparentemente mais fácil e muito mais cômodo, lógico, atacar a projeção da imagem detestada noutrem do que identificando-a dentro do seu ser para trabalhar e superá-la. É sempre uma atitude sórdida combater a projeção antes que a realidade geradora seja sua causa. Jesus sempre se comoveu diante da mulher construtora da humanidade, a quem era negada a oportunidade de demonstrar o seu potencial, em razão da sombra bíblica, que lhe projetara a culpa pela defecção do homem no paraíso mitológico, seu arquétipo ancestral. Na perspectiva da psicologia profunda, a ojeriza, a criança e o repúdio a que se via submetida igualmente caracterizavam o conflito dos adultos temerosos da velhice, da doença, da morte, por efeito de serem substituídos pelos infantes de então. Jesus utilizou-se da criança como sendo modelo de pureza, de inocência, em razão de ainda não haver penetrado no uso da razão do discernimento do bem e do mal. E essa fantástica conquista do eu interior, não obstante as experiências anteriores na sua condição de espírito imortal que é. Repetidas vezes referia-se-lhe com expressões enobrecedoras, exaltando-lhe assim a pulcritude, determinando que nunca a expulsassem da sua presença, pois que também era digna de participar do banquete da Boa Nova. Compreensivelmente,
Os seus discípulos também, apesar de estarem emergindo da sombra em que se refugiavam, ainda se debatiam nos conflitos, exaltando os caprichos do ego, enquanto ele era a fraternidade ampla e incondicional, o amor em todas as dimensões. Ao primeiro ensejo, sombreados pela ilusão, disputavam privilégios, anelavam por prioridades, destaques, honrarias. Não haveria outra motivação para estarem ao seu lado, se não usufruíssem do seu prestígio, da sua notoriedade, convertendo essas conquistas em resultados de imediato consumo e prazer. Qual dentre eles seria o maior? Discutiram animosos em ocasião quando retornavam de uma viagem na qual haviam sido incumbidos de realizar alguns mistérios. Pensavam que era justo descobrir quem merecia o maior quinhão da sua ternura e consideração. Qual aquele que mais se destacava no conjunto, esquecendo-se que a seleção se daria de forma diferente, através da renúncia, do desapego, das vitórias sobre as paixões servis. A sombra coletiva era densa e absorvente, penetrante e enraizada no comportamento ancestral, ainda não superada, e por isso mesmo impunha a disputa dos interesses mesquinhos, imediatistas, que se sobrepunham-se aos objetivos elevados do bem geral, da transformação pela qual deveria passar todo o organismo social, e ele o declarava várias vezes. O eu interior dominador era, no entanto, mais importante, necessitando ser atendido, apesar do serviço em grupo da família que ele estava organizando, a todos oferecendo o mesmo indistinto amor fraternal. No confronto, quando chegaram esfogueados e o encontraram, ele os desnudou com um doce e transparente olhar para logo perguntar paciente: que vinhas discutindo pelo caminho? Descobertos quais crianças, surpreendidas em erros que não podiam ocultar, envergonharam-se, entreolharam-se, mas a verdade é que desejavam saber quem era o mais amado. O tema estava pulsante em seus sentimentos apaixonados, assinalados pelos ciúmes e por querelas ridículas, pela competição e pela inveja. E até hoje temos essa mesma situação em nossa família, no nosso trabalho, no nosso lar espiritual, infelizmente. A atitude, a interrogação que os requeimava, feita pelo homem Jesus, conduído da ingenuidade deles, recebeu o silêncio da pusilanimidade, da covardia moral, para enfrentar assim o esclarecimento. A atitude de fuga da realidade para o disfarce era ainda a melhor maneira de deixarem-se conduzir pela sombra torpe. Viviam com ele e não o reconheciam. Estavam na claridade e optavam pela treva. Aturdidos, ouviram e viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la em modelo, para ser o maior no seu conceito
era necessário fazer-se o menor, tornar o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente, colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Realmente, para ser o maior no seu conceito, esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho. O encontro do eu doentio com o self-libertador. Ninguém havia tido coragem para propor esse enfrentamento, que tardava na economia social da Terra, dominada pela sombra coletiva do seu primeirismo psicológico. Ele viera para que se tivesse vida, e essa é a libertação da ignorância, da noite, da sombra do eu. Ainda hoje, o rapto de Jesus homem permanece rompendo as masmorras que aprisionam o seu estúrdio e enfermo que se recusa à pureza, à inocência, à espontaneidade dos sentimentos, permitindo-se manter os gravames de suspeitas infundadas, dos ressentimentos doentios, das intrigas infamantes, dos caprichos mórbidos. Jesus nada exigia, jamais condicionava, nunca, porém, se submetia às paixões em voga. Vivia intensamente a mensagem que ensinava com palavras e exemplos, silêncios e sacrifícios. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Estabelecer assim, com essa frase, como condição essencial para que se melhorassem, dando uma grande ênfase à humildade. Uma virtude difícil para conquistarmos, mostrando que, ao sermos humildes, estaremos sendo bem vistos, podemos dizer, aos olhos de Jesus e aos olhos de Deus, nosso Pai. Graças a Deus, graças a Jesus, beijos em seus corações.